Para compreender as Escrituras, nós vamos estar agora lendo o Salmo de número 72. E nós estamos aqui encontrando Cristo nos profetas, nos Salmos, na lei de Moisés, na Torá, sabendo que Jesus instruiu os seus apóstolos a que entendessem as Escrituras, compreendessem tudo o que foi falado sobre ele. Foi falado sobre a sua morte, sua dor, sua angústia, sua rejeição, seu sofrimento e também a sua missão, a sua obra e a sua salvação. E os apóstolos deveriam já estar compreendendo, ali no momento da ressurreição de Jesus, tudo o que foi dito a respeito dele. E Jesus então passou um período antes da ascensão ensinando os apóstolos a respeito desta obra de salvação. O que é a salvação? E nós então vamos aqui ver que a salvação ela vem através do justo, da justiça. É Jesus cumprindo toda a palavra de Deus, obedecendo ao Pai em todas as coisas e não tendo pecado, ele então cumpre a justiça. Ele é o justo que domina. Ele é o justo anunciado. Ele é o Messias, é o ungido. É aquele que tem o Espírito Santo. Ele é ungido pelo Espírito Santo. Ele mesmo afirma isso na sua primeira pregação ao citar o profeta Isaías. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Ele sendo ungido e ele obedecendo ao Pai até a morte, sendo fiel até a morte, morte de cruz, ele então se torna o Salvador. Ele justifica o pecador. O seu sangue, então, tem poder para salvar, para livrar, para curar, porque é o sangue do justo. Então, ele teve que viver realmente e morrer, viver como justo, sem pecado, morrer dessa forma, em obediência ao Pai em todas as coisas, para que ele então fosse ressuscitado, vencendo a morte, o mal, o diabo, o inferno, venceu em nosso lugar. Tudo aquilo que nós teríamos que passar pelo juízo, pela punição, pela condenação, pela justiça de Deus, Jesus cumpriu. Todas as coisas, cumpriu na cruz, cumpriu na sua vida de obediência, e por isso ele ressuscitou, venceu a morte. Então a salvação vem do justo. É o justo que domina, é o justo que traz a salvação. É Jesus Cristo, o justo. Nós encontramos isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Jesus Cristo, o justo. Ele justifica. Mas nós precisamos entender que ao entrar neste reino de Deus, pela salvação em Jesus, ele vem trazer o reino de Deus, é um reino de justiça. Nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos que ter este propósito. Nós viemos totalmente pela justiça de Jesus, nós entramos. Porém, para permanecer, nós temos que buscar seguir a Jesus, andar como Jesus andou, na justiça, na verdade, na paz, no amor ao próximo. Tudo que Jesus fez, que a palavra de Deus diz que Jesus trouxe, o mandamento de Jesus, o ensino de Jesus, nós temos que viver, nós temos que almejar, praticar. Foi o que Davi fez. Davi buscando ser ali o rei segundo o coração de Deus, o homem com o coração segundo o coração de Deus, também ungido de Deus, ele buscou a justiça. E é isso que nós temos que fazer. Essa é a nossa missão, é buscar essa justiça, porque nós seguimos ao justo, nós seguimos ao ungido, ao Messias. Ele é o correto, ele é o que obedece a Deus. Ele nos ensina isso, esse é o caminho de Jesus. É o caminho da obediência ao Pai. Nós entramos por essa porta da justiça e andamos no caminho da justiça. É o justo que entra por essa porta, é o justo que permanece nesse caminho. O justo viverá da fé. Então, o justo viverá pela fé. É preciso andar em justiça.
Se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, porque o reino dos céus é o reino do justo, é o reino da justiça, que Jesus justifica, que Jesus salva. É o reino daquele que se converte, que nasce de novo, que recebe um novo coração. É daquele que é batizado com o Espírito Santo. Então é daquele que tem a obra completa de Deus e vai agora andar neste caminho de justiça. Veja bem como é exatamente isso que é revelado no Salmo 72. Revelado o justo, o Messias, o que é a justiça. Nós já falamos que, em primeiro lugar, a justiça é obedecer a Deus, é reconhecer a glória de Deus, Deus como Criador, Deus como dono, Deus como Senhor, e o adorar, e entregar tudo a Deus, entregar a nossa vida, o nosso coração, e servi-lo, amá-lo com toda a força do nosso entendimento. Então, a primeira parte, a entrada na justiça é reconhecer a Deus como Pai, como Criador, como Senhor e adorar em espírito e em verdade. Então, prestar a Ele o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o louvor, andar na presença de Deus e obedecer a Deus, praticando a sua palavra, não sendo apenas ouvinte, mas também praticante, obediente como foi Jesus, em andar nos passos de Jesus. Vamos ver que depois, o segundo passo é o amor ao próximo. Essa justiça vai se revelar no seu relacionamento, no seu cuidado, no seu amor. É isso mesmo que nós vamos ver aqui no Salmo 72. Versículo 1. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então nós já identificamos que além de Davi, dos demais salmistas, de Asaf e tantos outros cantores e compositores do templo, nós temos aqui um salmo de Salomão. Então é o filho do rei, concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Então é isso que Salomão vai pedir. Então quer sabedoria para andar na justiça de Deus. Ele precisa, o rei. Nós vamos ver essa necessidade, a salvação do povo, a salvação das vidas, a salvação da nação, vem pela justiça, vem pela vida do justo, pela prática do justo. Foi o que Jesus fez que levou à salvação. É fazer o justo, é obedecer a Deus, é o caminho de Jesus, é o caminho que Jesus nos ensinou. Ser fiel até a morte, morte de cruz. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, este é o caminho de Jesus, é um caminho de fidelidade, de obediência, de conhecimento, conhecendo, buscando continuar a conhecer a Deus, ter a sabedoria dos céus, ter o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, com seus diversos dons. Dons de sabedoria, dons de discernimento de espírito, dons de ciência. E de maneira nenhuma a ciência vai impedir a ação do Espírito Santo. Nós trabalhamos corretamente, juntamente, no conhecimento da ciência, na revelação das coisas, no entendimento da sociedade atual, das necessidades, de tudo que a ciência tem descoberto, temos praticado, vivido com total harmonia, com o batismo, com o Espírito Santo, com a presença de Deus em nossa vida. Então o rei aqui é o rei ungido, batizado com o Espírito Santo, e é um rei sábio que cuida bem do seu povo. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele começa assim e vai continuar assim. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Então, é necessário que Israel, é necessário que o Brasil, é necessário que as nações tenham reis, tenham dirigentes, governantes que julguem com justiça e que julguem o povo com justiça e os aflitos com equidade. Então, que tenham cuidado para que todos tenham a mesma oportunidade, possam realizar os seus projetos, todos possam ser felizes. Nós não podemos criar classes
em que uns podem, uns devem esperar receber tudo aquilo que desejam, que querem, que precisam, que necessitam, e outros não. Isso não é equidade. Equidade para os aflitos é dar oportunidade para que o aflito se torne alguém feliz, que tenha paz, que seja realmente redimido. A salvação é uma nova vida, é uma vida com abundância. Então ela vem da justiça, é ter um justo governando. Nós vamos ver como isso é a maior realidade da palavra de Deus. Compreender as Escrituras é compreender esta realidade da justiça. Nós vamos ver isso em Cristo. Nós vamos ver que quem tem Jesus tem este rei. Nós vamos ver que Jesus traz a nós a condição de liderarmos com justiça, com verdade, com equidade, buscando o igual para todos, a mesma condição de felicidade para todos. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Então Jesus diz: eis que vos dou a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então essa paz de Jesus ele conquista porque ele anda em justiça. Então ele vai trazer a paz para todos, de forma igual. Para ele falar em justiça e paz, aqui Salomão fala: os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Então veja algo que está ali diante dos olhos do povo, os montes e as colinas, e dessa natureza, dessa proximidade, virá vida. A vida trará paz, a vida será feliz. A vida trará essa equidade, essa alegria, essa satisfação que é ter a Cristo e a sua justiça, a trarão com justiça. Não é de outra forma. Não é de uma forma apenas figurada, mas é real, é concreta, é do dia a dia, da vida. Isso é salvação. Ter paz, ter alegria, é ter salvação. Deixar de chorar, deixar de sofrer, é ser liberto, é ser curado, é ter vida. É isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Isso vem. Deus está dizendo que é necessário que haja justiça para que haja oportunidade para todos serem felizes, terem paz, terem alegria. E é isso que a sabedoria e a justiça trazem para o povo, trazem naturalmente para a vida da sociedade. A paz. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Veja bem, isso aqui é uma oração pelo rei. É o rei quem vai estabelecer esta justiça, de modo que o julgamento para os aflitos é um julgamento de libertação, de absolvição, de devolver ao aflito a paz. Ele então vai agir de tal forma, como Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos. Então ele vai agir com justiça, de tal forma que aquele que está sendo perseguido, que estão mentindo a respeito dele, estão mantendo ele preso, excluído, ele será liberto. Vão ser quebradas as correntes, as cadeias que prendem a pessoa e a tornam infeliz, triste, sem poder realizar os sonhos da sua vida, que o tornam excluídos. Então, ele vai julgar esse rei que age com justiça, ele vai ser um servo de Deus, um cooperador de Deus. E Jesus agiu totalmente dessa forma, colocando em liberdade os cativos, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo. Então essa oração é pelo rei, é por Davi, é pelo filho de Davi, Salomão, e é a respeito da profecia a respeito de Cristo como rei, como ungido, o Messias. Jesus, sim, foi o rei que andou na total justiça, obediência a Deus, libertou os oprimidos, julgou os aflitos, salvou os necessitados e esmagou o opressor. Jesus mesmo
Se nós entendermos ali quando ele está falando com seus apóstolos, para eles lerem e compreenderem os salmos, porque falam sobre ele, testificam sobre ele, Jesus está se colocando aqui neste versículo. Quando ele vence o diabo, quando ele ressuscita, ele esmaga a cabeça do opressor. E ele nos liberta, ele nos dá livre acesso ao Pai, aos céus. Pelo sangue de Jesus, ele rasga o véu, ele quebra as cadeias. Então ele age com justiça, ele liberta os necessitados, salva e julga em favor dos aflitos, liberta os que sofrem, liberta os oprimidos, esmaga a cabeça da serpente e nos dá vitória, nos dá acesso ao Pai e ainda derrama do céu o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que é o penhor, é o início, é a prova de que nós já estamos livres, nosso nome está escrito no livro da vida, e temos já um lugar no céu e já temos a primeira parte do céu em nós, que é o Espírito Santo, habitando em nós e nos revelando o céu, testificando com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus, de que hoje somos filhos de Deus e estaremos para sempre com o Pai, co-herdeiros com Cristo, de toda a riqueza do céu que Jesus recebeu e disse: Pai, vamos dividir tudo com os meus irmãos, os que eu comprei, os que crerem em mim, na minha justiça, porque eu venci, desatei os selos, reino, vivo para sempre, e onde eu estiver, vós estareis comigo. Então ele liberta o oprimido, nos salva da morte, nos salva da aflição do inferno e esmaga o opressor. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o justo, o Cristo, Senhor, nós clamamos pela salvação de todas as almas, de todas as vidas, em todas as nações da terra. Chegue a ter conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que foi obediente até a morte, morte de cruz, e ressuscitou, porque a morte não pôde segurá-lo, porque ele obedeceu ao Pai em todas as coisas. Por isso ele venceu e nos salva, Senhor, pela fé no seu nome, no que ele fez por nós. E agora, Senhor, ele nos chama a andar nos seus caminhos, no caminho de justiça, de obediência ao Pai, de adoração, em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, batiza todos os povos, batiza todas as nações com o Espírito Santo, ó Deus, e poder e graça do céu. Derrama o Espírito Santo, que é a grande conquista de Jesus para nós, é a primeira do céu. É o céu em nós, é o Espírito Santo habitando em nós neste momento. Ó Deus, salva, cura, liberta os aflitos, necessitados de todas as nações, salva o oprimido, Pai. Liberta todas as vidas e cura. Batiza com o Espírito Santo. Nós te pedimos e já te agradecemos pelo milagre, pela resposta. Em nome de Jesus, o justo, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.